Hoje, né, a gente tem um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre o tratamento, né, Arthur? A gente começou a falar das armadilhas, que o médico acaba entrando ali, caindo para entrar no círculo virtuoso. Depois, ontem, você falou sobre o diagnóstico. E aí, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento. Não é isso? Exatamente. Então, ontem nós discutimos o que seria exatamente, né? Qual é a definição de círculo vicioso da medicina, né? Então, basicamente, dentro do círculo vicioso, a gente analisa ali 3 parâmetros: o tempo de trabalho, seu retorno financeiro e, consequentemente, isso aqui vai te dar uma métrica de qualidade de vida. Então, quanto maior o tempo de trabalho, com menor retorno financeiro, logicamente, sua qualidade de vida é menor e o contrário, obviamente, também é verdadeiro. Então, ontem nós apresentamos o conceito do retorno por hora trabalhada. Então, se você não estava aqui, eu vou só introduzir esse conceito. Basicamente, essa para a gente, né, e a gente define aqui, que é a maior métrica de qualidade de vida do médico. Quanto maior o seu retorno por hora trabalhada, logicamente, maior vai ser sua qualidade de vida. Então, não importa só faturamentos e não importa só tempo de trabalho. Então, a gente defende que o ápice da carreira médica, né, se atinge quando você tem retornos por hora trabalhado compatíveis com o seu esforço na sua formação, com aquilo que você dedicou ali para se tornar médico, né? Então, nós acreditamos, né, pelo menos para mim e para o Sidney, que foi uma jornada bem árdua. Nós temos uma grande responsabilidade, né, como médicos, e muitas das vezes nós acabamos por nos submeter a vínculos, né, onde nós temos retornos por hora trabalhado, se a gente for fazer cálculos bem inferiores a, enfim, qualquer trabalhador profissional liberal que você chame para consertar qualquer coisa na sua casa, sem demérito de ninguém, mas só a título de comparação de responsabilidade. Então, falou do exercíciozinho, né, para você listar ali todos os seus vínculos, listar ali o seu tempo de trabalho, o quanto você dedica, né, de horas por semana para aquele vínculo e o quanto que ele te dá de retorno. E isso vai te permitir calcular ali o retorno por hora trabalhada. E aí a gente, através desse exercício, isso vai te dar clareza e vai te permitir, né, adotar as medidas que a gente vai discutir nesta aula de hoje, que é a aula sobre tratamento do círculo vicioso da medicina. Então, se você faz esse cálculo e você descobre que você está tendo um retorno por hora trabalhado ali inferior a R$100, por exemplo, né, se você, digamos que você está no plano de saúde, e aí você me diz que, Arthur, Sidney, eu não consigo fazer uma consulta de plano de saúde por menos de 30 minutos. Né? Minhas consultas geralmente demoram 40 minutos. Mas se você, infelizmente, for fazer esse retorno por hora trabalhada, você vai estar ganhando menos que um Uber, né? Sem diminuir, só a título de comparação. Então, se você for contar o retorno, se você for contar os seus custos fixos com consultório, enfim, imposto, né, o valor líquido final, né, pela sua hora de trabalho vai ser muito pequeno. A gente viu que o médico brasileiro trabalha muito, né, mais de 66 horas por semana, e tem um retorno, digamos assim, se a gente for fazer por hora trabalhada, inferior a R$100, né? Fica ali em torno de 15 mil, segundo dados do Demografia Médica, né, do estudo do CREMESP, em associação com o CFM. Então, lembrando que isso é uma média, né? Lembrando que isso é uma média, né, Arthur? Muita gente que trabalha muito mais do que isso, 80, 100, 120 horas por semana. E aí, se a gente for fazer esse cálculo, né, não é sinal de qualidade de vida você está ali com seu faturamento de 20, 30, 40 mil reais, mais as custas de um trabalho, né, de 80, 90, 100 horas por semana. Né? Então, a gente defende que a gente vê, através desses conteúdos, né, a gente quer te trazer, te ampliar, te deixar claro que existe um outro caminho, onde você tem um retorno por hora trabalhada, onde você tem, pelo menos, a possibilidade de atuar no seu retorno por hora trabalhada, sem ferir, né, a ética médica. Porque, digamos assim, você está lá no plano de saúde, você quer ter um retorno por hora trabalhado maior no plano de saúde, você vai ter que atender mais pacientes em menos tempo. E isso, logicamente, não é uma métrica viável. Enfim, jogar um paciente a cada 10 minutos não é nem saudável e nem ético. Então, sem falar do risco que a gente acaba se submetendo, né, Arthur? Tipo, exatamente. do risco legal, né? É humanamente impossível você não cometer um erro, atendendo nesse modelo industrial, né? Então, um errozinho, um deslize que você comete ali pode lhe custar muito caro, né? Então, e dentro das alternativas como plantões, por exemplo, você tem um retorno por hora tabelado, né? Você não tem como influenciar ali. Certo que tem alguns serviços que você ganha por pedido de exame, por algumas outras coisinhas aí que, enfim, não é o core ali da medicina, né? A gente quer ter retorno pelo bem que a gente proporciona para os pacientes. Então, precisa usar subterfúgiozinhos ali para estar compondo um certo faturamento, né? Então, cara, e nem precisa também a gente fazer esse esforço gigantesco que muitas vezes a gente acaba tentando fazer de querer estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né, cara? Burlar a lei da física, né? Que
que é outro subterfúgio, né? Eu estou de plantão em tal lugar e estou ao mesmo tempo de plantão em outro lugar. Então, infelizmente, acaba que... Se a gente for... a gente definir, né, nosso real faturamento, tem gente que fala, não, eu estou até ganhando relativamente ok aqui com o meu consultório, né, estou atendendo aqui plano. E aí, quando a gente vai investigar, não, mas você tem pago todos os impostos? Você tem, de fato, feito o atendimento, né, como se preza, né, dedicando o tempo necessário para oferecer o melhor tipo de serviço para esse paciente? Né? Então, quando a gente vai olhar ali os pormenores, praticamente é bem improvável que você consiga, através de uma estratégia por plano de saúde, por exemplo, pelo caminho do plano de saúde, conquistar, né, retorno financeiro, prestígio, qualidade de vida, né, com a medicina. Arthur, e aí eu queria... Em particular, a gente tem esse outro caminho, né? Show. Eu queria só dar um exemplo de pelo menos 2 colegas nossos, né, que me vem à mente aqui agora, cara, que pararam, fizeram esse exercício que você propôs ontem, né? Tipo, para um pouquinho, sei lá, 2 horas da tua semana, 2 horas, bota num papel, né, todos os teus vínculos, quanto que você trabalha lá por semana em cada um deles e quanto que você tem ali de retorno por hora. Eu lembro do Pedro, inclusive, é um aluno nosso que, inclusive, tem uma entrevista com ele, que ele fala na entrevista isso. Cara, quando eu fiz esse exercício, eu vi que eu estava focando muito tempo em um local onde o meu retorno por hora era menor. Então, é uma clareza que pode fazer uma diferença gigantesca para você. E a gente tem vários casos, de, por exemplo, cirurgiões, né, colegas que trabalham com procedimentos que muitas vezes estava ali dedicando 20, 30, 40 horas para um vínculo, que dava ali 20% do retorno que ele tinha financeiro. E aí ele, no consultório, fazendo procedimento, fazendo o que ele ama, estava só investindo 20% do tempo e tendo ali 50% de retorno financeiro. Então, esse tipo de clareza, enfim, é fundamental para você, porque a partir do momento que você faz esse diagnóstico, você tem a clareza onde você vai, por exemplo, eu quero fazer a transição, eu vou começar meu particular, mas eu quero pelo menos melhorar minha qualidade de vida. Ora, se você está numa clínica popular e você tem um plano, você tem um plantão, você viu que o plantão paga melhor a sua hora de trabalho, foca mais em ter mais um plantão, entendeu? Enquanto seu consultório não está funcionando. Então, isso é fundamental, esse cálculo de retorno por hora. E aí, introduzindo essa questão do atendimento particular, só que existem algumas armadilhas, né, também, né? Uma vez que você fez esse exercício, começou a entender que, beleza, eu entendo que numa consulta, 2 pacientes que eu atenda no atendimento particular já tem um retorno de 1 dia de trabalho por plano de saúde. Mas, digamos que você, beleza, identificou isso e aí opta por trilhar esse caminho do atendimento particular. Porque existem algumas armadilhas que a gente precisa citar aqui antes da gente entrar, propriamente dita, de uma maneira mais adequada de trilhar por esse caminho. Cara, eu acabei de terminar uma consultoria com uma colega, agora um pouco antes da live, em que ela estava exatamente me falando dessa armadilha, que é você começar o seu atendimento particular com um custo fixo muito alto. Então, quando você começa com um custo fixo ali, que você consegue que não seja tão alto, porque o que acontece? Quando você tem um custo fixo muito alto, mesmo que você consiga ali ter um lucro, o seu retorno por hora acaba ficando menor. Você vai ter que pagar, sei lá, o que é um custo fixo alto? É você, por exemplo, contratar muitas pessoas que nesse primeiro momento talvez você não precise, fazer uma reforma, começar comprando uma sala, ou então reformando uma sala. Enfim, trazendo muitos serviços que para você pode ser importante. Eu quero um serviço de som no meu consultório, eu quero tal tipo de decoração, eu quero tal tipo de louça no meu banheiro. Beleza, é legal isso agrega valor. Mas será que no início é o melhor momento de você fazer isso? A gente defende que não. Que dentro da estratégia de ambiente, de clínica, a gente defende que você tem que focar nas pessoas. E a gente vai falar de forma muito mais aprofundada sobre isso no workshop que começa dia 2, né, segunda-feira, o workshop Vídeo Atendimento Particular. Tem uma outra armadilha, qual que é, Arthur? Tem gente que tem aquela ideia assim, não, beleza, eu quero ir para o plano de saúde, mas para ir para o plano de saúde eu preciso ter nome. E aí a pessoa decide, né, que o caminho adequado para criar esse nome, criar essa marca, é primeiro atender por plano de saúde para depois migrar para o atendimento particular. Aí acaba juntando tudo, às vezes ainda entra nesse erro, né, eleva os custos fixos, compra uma sala, reforma a sala, começa atendendo por plano de saúde e com a prerrogativa de lá na frente, no futuro, fazer essa migração para o atendimento particular. Infelizmente, esse é o tipo da estratégia que é o maior risco de você entrar no círculo vicioso da medicina e ter muita dificuldade de sair. Por quê? Porque ontem a gente também discutiu, né, que para desenvolver o atendimento particular, no início, a gente precisa dedicar ali um pouco de dinheiro, tempo
e energia. Se você está com tempo, energia e dinheiro sendo dedicado para pelo menos manter os seus custos, você não consegue dedicar o mínimo ali de energia e de tempo para atividades de crescimento, para atividades que vão fazer com que você consiga ter um retorno melhor lá na frente. E no atendimento particular, a gente tem compartilhado aqui que no início, muitas das vezes, você tem que desenvolver uma série de estratégias, de ações que você não tem que fazer no plano de saúde. Você não precisa se preocupar no plantão, por exemplo, como é que vai ser o abastecimento da sua clínica. Você não precisa se preocupar como é que vai ser a captação de clientes da sua clínica no plano de saúde. Então, existem ações que vão demandar um pouco de tempo, de energia, né, e às vezes até de recursos de você no início, pensando em ter um certo retorno num médio prazo, né, depois de alguns meses no atendimento particular. Então, se você vamos lá, você está ali com seus custos ali no limite, está lá em cima, e aí você entende que para você arcar com esses custos, você tem que trabalhar muito, né? Você tem que começar a atender por plano de saúde, você vai ver que você vai ocupar muito a questão do tempo, você vai sugar muito a sua energia, e muitas das vezes o retorno que está tendo vai ser só suficiente para pagar a sua clínica e os seus custos fixos. E aí, tempo, energia e dinheiro para o atendimento particular vai acabar ficando de lado. Então, cuidado com esse início de atendimento particular com altos custos fixos e um trabalho paralelo ali ao plano de saúde. Isso pode ser um caminho aí, às vezes até difícil de voltar, né? A gente teve recentemente um caso de uma colega que, cardiologista, né, fez uma clínica gigantesca, segundo ela e o marido, e investiram bastante equipamento em tudo e começaram a atender por plano. E, infelizmente, todo o volume de atendimento na clínica dela está sendo suficiente exclusivamente para pagar os custos fixos da clínica e os custos pessoais dela e da família. E acaba que não sobra, não tem mais tempo, não tem mais energia para desenvolver as estratégias necessárias para alavancar o atendimento particular, né? E aí ela, pela lógica, vai conseguir sair, mas precisaria de um tempo maior para conseguir reverter essa situação. Mas é isso, sem falar na questão da frustração que muitas vezes os colegas acabam tendo, né, por ter que atender volume, não poder atender o paciente ali do jeito que ela quer, né, do jeito que o paciente precisa, do jeito que o paciente merece, né? Então, é uma grande armadilha. Mas beleza, qual é então o tratamento? Vamos supor que os colegas aqui, teve um colega aqui que falou, por exemplo, que opera, que o plano não paga as cirurgias. Como é que a gente pode sair desse círculo vicioso aí, Arthur? Qual o remédio? Então, a gente já viu que o tratamento seria desenvolver o atendimento particular. Porém, a gente sabe que, por mais que a gente muitas vezes saiba do remédio, né, se a gente não sabe como administrá-lo, pode ter resultados bem diferentes de melhoria, né, de saúde que você deseja. Então, aqui, né, vale esse raciocínio. Então, a gente defende aqui 3 passos, né, para que a gente consiga construir ali o nosso atendimento particular. Então, a gente defende que, basicamente, primeiramente, você precisa conhecer, estruturar e executar. Você precisa de conhecimentos específicos, você precisa, após o momento onde você tem esses conhecimentos específicos, planejar, estruturar, adaptar esses conhecimentos para a sua realidade e, num terceiro momento, não muito distante desses 2 primeiros, que você traga isso e você execute. Então, a partir do momento que a gente segue esses 3 passos, conhecer, planejar e executar, você consegue trilhar ali um caminho mais seguro ali no atendimento particular. Vamos lá, dentro de conhecimento, por que a gente define isso como um primeiro pilar? A gente meio que já discutiu um pouco na primeira aula, mas a gente já trouxe, a gente vem abordando aqui alguns assuntos. Se a gente for parar para pensar, a gente nunca passou por esse tipo de conteúdo na faculdade, né? Nossa faculdade, na verdade, todas as faculdades, elas existem para formar técnicos. Elas te dão um determinado conhecimento técnico, no nosso caso aqui, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. E, basicamente, nós não aprendemos como que nós vendemos esse serviço que nós fomos formados. Então, a gente falou na primeira aula que toda e qualquer atividade econômica, atividade operacional, seja oferecer um atendimento médico, seja vender, enfim, plantas ornamentais, vender livros, vender qualquer coisa, oferecer qualquer tipo de serviço, salão de beleza, enfim, toda e qualquer tipo atividade econômica que não tiver um bloco, estratégias muito bem definidas de captação de clientes, de encantamento de clientes, de fidelização de clientes, essa atividade econômica tende ou a operar, ou a buscar operar por preço, e aí ela oferece serviços, tenta trabalhar ali com volume e baixo preço, uma margem muito pequena. Enfim, geralmente ela vai por esse lado, né, e ela não consegue construir ali um tipo de serviço que seja de fato rentável, que seja de fato gerador de qualidade de vida, né, que é o que a gente deseja aqui. Então, o primeiro ponto é, para eu desenvolver estratégias de captação, de encantamento e de fidelização de pacientes, eu tenho que ir atrás de conhecimentos não ensinados na faculdade de medicina. Por exemplo, de captação, a gente tem que entender um pouco de marketing,
a gente tem que entender de marketing de conteúdo, marketing digital, um pouco das diferenças de cada um. Tem que entender sobre tráfego, né? A ciência de impulsionamento de conteúdos na internet. Hoje em dia você não tem noção do poder que essas ferramentas têm, né? Mesmo para o médico que está em início de carreira e mais ainda, né, para o médico que já tem aí um grande legado de conteúdo, de conhecimento, de bagagem adquirida. Então, conhecimentos como marketing de conteúdo, marketing de relacionamento, tráfego, enfim, você tem vários networking, né? Você tem vários conceitos ali dentro da parte de captação que são necessários você ter um contato. E o nosso objetivo aqui com essas séries é justamente te dar um embasamento, né, que você precisa para você avançar para o segundo ponto, né, que é o planejamento e, consequentemente, avançar para o terceiro ponto, que é a execução. Então, dentro de captação, a gente bebeu, né, a gente foi atrás de vários conteúdos, né, em todas essas áreas. Dentro de encantamento, né, a gente foi buscar vários conteúdos de gestão, de liderança, de vendas, né? Dentro de fidelização, a gente foi buscar conteúdos de comunicação, de PNE, de persuasão, enfim. Então, a gente conversou entre essas diversas áreas e a gente tem trazido ali o nosso grande trabalho aqui dentro do CDM, é trazer esses conteúdos mais mastigados, que permita aí economizar tempo e recursos até. Tá? Tem cursos aqui, se a gente for falar tudo que foi investido, né? Só um curso de vendas, né, que eu cheguei a fazer, enfim, era uma consultoria individualizada, eu paguei R$16 mil numa consultoria de vendas, ou seja, num desses blocos. Se for botar aqui o quanto de curso de marketing, enfim, os valores, né, praticados ali nos cursos de marketing, nos cursos de gestão, enfim, você tem ali umas casas decimais aí só para compor esse conteúdo. Então, a nossa ideia aqui é estruturar esse conteúdo para te apresentar de uma forma que você consiga pegar esse conteúdo e trazer para o segundo passo, planejamento. Dentro de planejamento, a gente não tem como ir direto para a execução se a gente não planejar. Então, a gente depende ali um meio termo. Você sabe que é na execução que você vai ter resultado. Não tem como ter resultado se você não executa, se você não aplica. Então, mas se não tiver, se pular a fase do planejamento, pode ser perigoso. Você não tem uma ordem. Então, planejamento é fundamental. E dentro de planejamento, existem alguns conceitos aqui, né? Dentro da fase de planejamento, você vai fazer o que a gente chama de definições estratégicas. Todo e qualquer empreendimento que você vai desenvolver na sua vida, né? Seja uma clínica médica, seja uma padaria, algumas decisões estratégicas são necessárias que vão ditar os rumos desse empreendimento. Decisões como qual vai ser a sua área de atuação, qual vai ser a sua sub-área de atuação. Então, digamos, beleza, você tem a sua especialidade, mas na sua especialidade você já tem vários outros colegas que atuam naquela área. Antigos, antes de você, eles estão ali no atendimento particular. Você pode optar, tomar a decisão estratégica de tentar competir com essa pessoa, ou você pode tomar uma decisão estratégica de focar numa sub-área de atuação. Não necessariamente uma subespecialidade. Pode ser ali um público-alvo específico, e aí a gente entra em mais uma definição estratégica, público-alvo. Tem outra definição que é localização. Você vai definir as suas estratégias de marketing, você vai definir quantidade de funcionários que você vai contratar. Então, são várias decisões estratégicas que você faz antes de começar a executar. Então, beleza, defini minha área de atuação, vi que já tem uma outra pessoa lá, opa, eu acho melhor focar nessa área aqui, nessa sub-área aqui. Então, sou cardiologista, dentro da cardiologia já tem vários cardiologistas que estão ali já há muito tempo trabalhando naquilo. Então, eu vou focar aqui em cardiologia do esporte, cardiologia mais voltada ali para a preparação de atletas, ou então mais voltada ali para o idoso, ou mais voltada para a arritmia, para a hipertensão. Você pode pegar doenças ou pegar público-alvo específico, né? Homens, mulheres, idosos, crianças, enfim, ou pegar faixas etárias. Então, você vai fazer uma definição, você vai escolher um segmento e aí você vai focar em desenvolver todo um conjunto de estratégias voltadas para atender esse público-alvo. Então, isso é uma decisão estratégica. Na verdade, os pormenores disso aqui a gente vai explicar ao longo das aulas, tá? A ideia aqui só é te apresentar um pouco do que seria essas definições estratégicas. Então, as principais são definição de nicho de atuação, áreas de atuação, sub-área de atuação, público-alvo, localização, valores, né? Quanto que você vai cobrar pela sua consulta? Isso é uma definição estratégica, algo que você tem que fazer antes de abrir um consultório particular. Como é que vão ser as formas de pagamento? Você vai aceitar boleto? Você vai aceitar cheque? Você vai aceitar, enfim. Então, uma vez definidas todas essas estratégias, você chega num segundo passo. Porque é muito bonito as coisas do ponto de vista das ideias, mas nenhum plano sobrevive de fato ao campo de batalha. Vamos dar um exemplo. Vai ver se essas estratégias todas vão de fato funcionar. E existe algo que faz esse link entre as definições estratégicas e a prática, né? Que aumenta a probabilidade de todas essas estratégias serem de fato executadas, que é o que a gente chama de POPs, Procedimentos Operacionais Padrão, né? Que é basicamente o manual de instruções da sua clínica. Então, uma vez que você fez uma série de definições estratégicas, você vai fazer a definição dos seus POPs, os procedimentos operacionais padrão na sua clínica. Como é que vai ser feita cada etapa do paciente na sua clínica? Ou cada pré-requisito necessário para você exercer, né, o seu atendimento. Então, você vai precisar escrever num papel como é que deve ser, por exemplo, o atendimento telefônico da sua secretária, como é que deve ser a recepção do paciente na sua clínica, como é que deve ser o serviço de pós-consulta que a sua secretária vai fazer, como é que deve ser o abastecimento da sua clínica, quem é que vai comprar
comprar papel para sua clínica. Como é que vai ser esse abastecimento? Quanto que você vai fazer essa avaliação? Como é que vai ser o manejo financeiro? Como é que vai ser a limpeza da sua clínica? Como é que vai ser... E aí entra para a parte mais, não um subtópico dos POPs, né? Mas a gente até categoriza diferente, que entra a parte até médica. De que forma você pode criar um framework ali, uma estrutura de consulta diferente, né, no atendimento particular, que te diferencie do atendimento por plano. Então, mais cedo aqui, né, olhando aqui, teve um colega que falou que muitos pacientes que estão ali no plano de saúde, que têm um plano de saúde, eles não querem pagar um atendimento particular. Beleza, mas a gente já chegou a diferenciar aqui dois tipos de clientes. Existem clientes, existe o tipo de cliente de preço e existe o tipo de cliente de relacionamento. Então, quando a gente está falando de atendimento particular, a gente está direcionando todos os nossos esforços para o cliente de relacionamento, que é aquele cliente que ele valoriza a experiência, que ele está disposto a pagar um valor a mais para ele ter um tratamento diferenciado, para ele não sofrer aquele tratamento impessoal que tradicionalmente é oferecido nos planos de saúde. Então, se você quer trilhar um caminho no atendimento particular, você não pode oferecer um estilo de consulta semelhante ao que ele vai encontrar tradicionalmente nos planos. Aquela consulta Chico Xavier, né? Aquele atendimento de 10 minutos, aquele atendimento que o paciente chega, você já está preenchendo a receita do paciente seguinte. Então, esse estilo de atendimento no atendimento particular, infelizmente, não vai se sustentar. Então, de que forma você vai fazer uma estrutura de consulta? Será que não tem aí, lá dentro de tudo que você estudou, né, na semiologia, de tudo, até do ponto de vista técnico mesmo, conceitos que você deixa passar, que você não aborda, que você não trabalha com todo afinco ali no plano de saúde, porque você não tem tempo. E aí, no atendimento particular, se você direciona ali o tempo de consulta adequado, você pode fazer uma série de atividades técnicas e extra técnicas, né? E a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, para gerar um efeito de encantamento no seu paciente. Então, dentro dos POPs, uma das coisas que a gente recomenda é que você estruture, né, um framework, uma estrutura de consulta diferenciada, para que não seja só diagnóstico e tratamento, que envolva outros aspectos necessários para uma consulta efetiva, aspectos mais emocionais, aspectos de criação de confiança, de conexão, de ligação emocional ali que a gente defende que aconteça numa equipe. Então, posso dar um exemplo aqui rapidinho? Sim. Essa história aí da questão do médico achar que o cliente não vai pagar pela consulta, pelo procedimento. Um exemplo muito próximo é só lembrar que, recentemente, alguém próximo da minha família operou o joelho e pagou 30 e poucos mil reais. Esse é o exemplo mais clássico. Se vocês forem olhar, próximo de vocês, já tem um exemplo próximo disso. Mas eu vou dar um exemplo mais engraçado e talvez que gere mais conexão aí com o pessoal, que gere mais identificação. Certa vez perguntaram pra Anitta por que ela estava demorando tanto tempo para arrumar um namorado, que ela estava solteira e tal. E aí ela disse que as pessoas, enfim, os homens não chegavam nela. Por que os caras não chegam na Anitta? Eu acho que é a mesma coisa que está por trás de muitos médicos não chegarem nos clientes de relacionamento, entendeu? Às vezes é só uma crença, né? Nossa, tipo, é só a gente começar a se achar mais, a achar que a gente é capaz, e quando a gente for ver, a gente tá chegando na Anitta, entendeu? Então, na maioria das vezes, é óbvio que você precisa realmente ter um bom produto, né, para poder chegar na Anitta, né? Você precisa de um bom network, você precisa ter uma boa presença digital e física, mas na maioria das vezes é só uma crença de que você não é capaz. A partir do momento que você... Cara, quando você olha e vê assim, pô, se fulano consegue, por que eu não? Por que ele é melhor do que eu? Então, o cliente do particular, ele é carente. Ele está precisando de médicos que ofereçam uma consulta diferenciada, que ofereçam pós-consulta diferenciada, que tenha uma equipe que cuide dele, que ajude o médico a cuidar dele. Enfim, que ofereça algo que o plano não oferece. Então, ao invés de você focar, mas tem o plano paga. E o que você pode fazer melhor que o plano? Acho que é essa a pergunta que você deveria fazer. Beleza? Acho que era esse o exemplo. Em todos os serviços, se a gente for ver, existem salões de beleza que cobram 50 reais no corte e tem salões de beleza que cobram 300 reais no corte, 500 reais no corte. Existem academias que cobram 60, 70 reais, existem academias que cobram 300, 500 reais. E tem clientes em todos os serviços. E tem clientes que optam por todos os serviços. Clientes que geralmente valorizam o custo-benefício, eles vão, de fato, optar por serviços que ofereçam o melhor custo-benefício. E clientes de relacionamento vão optar por serviços que ofereçam uma experiência diferenciada. O grande ponto aqui é de que forma eu posso fazer essas definições estratégicas e criar procedimentos operacionais padrão na minha clínica para que eu possa criar uma experiência diferenciada para o meu paciente. A partir dessas duas definições estratégicas e de procedimentos operacionais, você pode partir para a execução, para a parte prática do negócio, que é onde de fato você vai iniciar o processo. Cada vez mais, Arthur, cada vez mais, cara. Cada turma que passa com a gente de médicos, que a gente tem o prazer e a honra de ajudar, fica mais claro, cara, que quem tem mais resultado é quem mais executa. É quem consegue fazer todo esse passo a passo. Pegar o conhecimento das aulas,
estruturar, adequar para a sua realidade. Dentro desse executar, muitas vezes as pessoas, os colegas, os alunos, até seguidores também, ficam muito presos no perfeito, buscando o perfeito. Não, eu vou começar a gravar meu primeiro vídeo quando eu tiver meu estúdio, ou quando tiver... Não, eu só vou atender no particular quando eu encontrar a sala perfeita, ou então eu só vou começar quando eu tiver uma secretária, né? Ou então a melhor secretária. Enfim, coloca um monte de barreiras, cara, para começar. Eu tenho um antídoto para isso. Como é que é? É o conceito do MVP. MVP é um conceito que chama mínimo produto viável. Significa você estruturar um serviço, né, com o menor custo fixo necessário para você validar uma hipótese. Então, basicamente, o que está por trás disso é um processo de aprendizado. Então, uma vez que a gente entende, né, que não existe fracasso, só vai existir aprendizado, então, se de repente não deu certo, você criou ali, desenvolveu um MVP, que a gente vai já falar um pouco mais sobre isso, mas desenvolver um protótipo de atendimento particular e não deu certo, beleza, era um teste, era algo, uma estratégia que precisava ser validada e você validou e não deu certo, beleza, vamos tentar de uma outra forma. Então, tem duas coisas, né, que enfrentam aí esse problema que você falou. Primeiro é, de fato, a forma de olhar, a mentalidade, de entender aquilo como um processo, como uma experiência que pode gerar um aprendizado. E a partir do momento que você valida isso, aí sim você vai avançando e vai investindo outros, vai direcionando mais recursos, enfim. Então, dentro do conceito de MVP, você vai buscar ali a menor estrutura necessária, menor ambiente, menor custo com a estrutura necessária. Você vai pensar ali no menor custo ali de equipe necessário e você vai pensar ali na maior experiência que você pode proporcionar diferenciada para o seu paciente, que ele não vai receber encanto nenhum, independente se ele for no cara mais antigo da sua cidade, né, da sua especialidade, ou se ele for, enfim, fora do Brasil. Então, qual é o tipo de serviço que só você pode fornecer? De que forma você pode encantar o seu paciente, que ele só encontra aquele tipo de serviço com você? Então, a partir do momento que você busca encantar esse paciente, desde o início, desde o momento que ele tem o primeiro contato com você, até o momento que ele finaliza o último dia de tratamento dele, você pensar em formas de encantá-lo, seja através dos conteúdos que você bota nas suas redes sociais, seja através do atendimento dele na sua clínica, seja através do processo de marcação de consulta com a sua equipe, seja através da sua consulta, seja uma consulta realmente emocional ali, que atenda as dores, né, os anseios mais profundos desse paciente, seja através do pós-consulta, num serviço longitudinal que a ser desenvolvido ali depois da consulta dele. Então, quando você foca no serviço a ser oferecido, tira ali um pouco ali do ego, né, daquela ideia ali de que não, para eu ir para atendimento particular, eu preciso ter uma super clínica, uma super estrutura bonitona, para poder atender o cliente a mais. Se você for ver as fotos, né, a gente já tem, de vez em quando eu compartilho aqui um pouco da minha clínica antiga, da minha primeira clínica. Você chegar na minha clínica, você tinha que subir uma escada. E aí chegava na clínica, eram umas cadeirinhas assim, de, enfim, comprei tudo de 12 vezes no cartão quando eu abri a clínica, mas era uma estrutura mínima para funcionar. Hoje, nem esses custos com a estrutura eu teria feito. Se hoje eu tivesse os conhecimentos que a gente está compartilhando aqui, eu teria buscado um consultório de um colega e eu teria pago para ele um valor fixo ou um valor em percentual, ou eu teria atrás de um consultório compartilhado também, desse. Hoje em dia tem empresas, né, que alugam consultórios, ou iria ter começado por telemedicina, né, ou ia ter começado com atendimento domiciliar. Enfim, são várias formas de você começar o seu atendimento particular sem o mínimo de custo com estrutura. Então, é totalmente você começar com toda essa tranquilidade, essa liberdade de saber que você tem ali, você não tem ali 5, 10 mil reais para pagar de estrutura, de custos fixos, né? E você poder focar sua energia e seu tempo, né, basicamente em desenvolver em executar as estratégias que você bolou na etapa de planejamento. Então, Arthur, pode falar. Então, só rapidinho, essa parada de começar pequeno e sonhar grande, né? É uma das coisas que a gente sempre está falando para os nossos alunos. Começa pequeno, mas sonha grande. Aí tu falou da foto da tua clínica e eu lembrei da foto do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, né? O homem mais rico do mundo hoje. Ele começou, a foto dele lá, cara, é um quartinho, sabe? Onde tinha um computador daqueles que nem existe mais, aquele computador grande, sabe? E ele vendia livro. Ele montou um site e começou a vender livro, sabe? E hoje o cara é bilionário. Aí a gente tava falando do cálculo, uma das coisas mais importantes que a gente falou nessa aula de hoje, nessa live, foi o valor da hora trabalhada, né? O Jeff Bezos, a hora de trabalho dele hoje custa 70,8 milhões a hora dele. E ele começou lá. Ele começou lá com um computadorzinho, uma mesinha, sabe? Só dá um Google aí, bota lá Jeff Bezos, imagem, você vai achar essa foto. Então, começar pequeno, Aí tem muita gente que fala, pô, mas dá muito trabalho, é muito dinheiro. Não, a gente está aqui exatamente para te dizer que não é tudo isso que te falaram, né? Às vezes quem te fala isso nem tem experiência, nem tem vivência, ou enfim.
É muito menos do que você imagina. Agora, o que a gente não pode esconder é que é um processo, como o Arthur falou. Você precisa primeiro entender que é um investimento. É um investimento. Ninguém investe na bolsa. Hoje, você não pode investir na bolsa, pelo menos não é recomendado, investir um monte de dinheiro na bolsa e para amanhã você fica rico em alguns meses. Não é assim que funciona. Então, o consultório é um investimento. Se você realmente aprender, se você estruturar e você executar, é uma questão de tempo para você ter retorno. Não sei se você vai chegar a ter o retorno do Jeff Bezos, mas você vai ter um retorno muito melhor do que o plano, do que os plantões, do que as clínicas populares, com certeza. Sem falar na questão da satisfação pessoal, né, Arthur? Ontem a gente falou a questão de meta também, né? Que é interessante você ter uma meta de retorno por hora trabalhada. Uma vez que você fez esse diagnóstico, né, do seu ponto A, ou seja, onde você está, você faz ali uma média, né, e você tira ali o retorno que você está tendo por hora de trabalho, e aí você bota uma meta. E o ideal é que haja uma meta crescente, né? Dobrar o retorno por hora trabalhada a cada ano. Então, enfim, aumentar em tantos por cento o meu retorno por hora a cada 2 anos, a cada mês, a cada... Enfim, então é importante essa definição de meta e isso vai te ajudar a, de fato, pular para a etapa da execução. Então, em resumo, a etapa da execução consiste em você ter uma mentalidade de aprendizado, de que você vai colocar em prática, você vai criar um protótipo e colocar esse protótipo para rodar, para você avaliar ali a adesão ou não desse sistema que você criou. Então, a base disso é um processo de teste. E todo teste é um processo que você vai validar, né? Você vai ver como é que vai ser no mercado, você vai ver a aceitação, você vai afinar o processo, talvez você tenha pensado numa estrutura de atendimento e quando você vai ver o seu público-alvo, ele gosta de uma outra estrutura, ele gosta de um outro serviço. Você estruturou um atendimento por telemedicina no início, mas você viu que você tinha uma demanda maior de atendimento domiciliar, ou então, enfim, você vai, à medida que você vai implementando sem custos fixos altos, sem você, por exemplo, ter comprado uma sala, você consegue ter essa liberdade de poder ir trocando experiências e criando alternativas e afinando o processo no meio do caminho. Então, digamos que você optou por ir para atendimento particular e você vai e compra uma sala gigantesca, começa a reformar essa sala toda e aí depois você começa a atuar e aí você vê que o seu público nem está perto ali daquela área onde você comprou a sua sala, você está com um monte de tijolo engessado, de recurso de dinheiro em tijolo engessado ali, né, naquele ponto. Então, a gente recomenda essa metodologia, né, que vem do mundo das startups, né, do MVP, onde você vai avaliar a menor forma, a maneira mais custo-efetiva de você começar, e a gente está trazendo aqui 4 opções, ou você começa por telemedicina, ou você começa por atendimento domiciliar, ou você atende na clínica de um colega e você deixa por percentual do seu faturamento na clínica dele. Você percebe que nessa opção você não tem custo nenhum, você tem risco zero. Se você atendeu 10 pacientes, você deixa ali um percentual, 30%, 40%, né, varia de como luxuosa ali a clínica do seu colega. E pronto, se você não atendeu, não deu problema, deu errado, beleza, você não tem custo nenhum com isso. Você não está com uma parcela de 10 mil reais para você pagar, seja de aluguel, seja de reforma. E aí, um outro custo que a gente recomenda se enxugar é de equipe. Basicamente, no início, é mais você e sua secretária mesmo. Na maioria das vezes, tem casos que até só você mesmo já consegue. Mas, pensando em ir para um nível maior de jogo, a gente recomenda que você tenha, né, uma secretária para fazer os serviços diferenciados que a gente recomenda que sejam feitos aqui de pós-consulta. E você avalie também uma equipe de marketing, uma equipe de edição de vídeo, que seja, para que você consiga desenvolver estratégias, né, para captar mais pacientes. Então, é importante você sempre ter em mente essa diferença entre custo e investimento. Né? É isso. Custo e investimento. Custo é basicamente aquilo. Você tem a diferença também entre passivo e ativo. Né? Então, passivo é tudo aquilo que te tira dinheiro, né? Que você gasta dinheiro do seu bolso para manter, né? Uma casa, um carro, enfim. E ativo é tudo aquilo que te gera mais dinheiro. Então, talvez no início, ter uma equipe de marketing, uma equipe de edição de vídeo ali que seja para você conseguir executar estratégias que vão atrair mais pacientes para você, isso é um investimento. Você investir num conhecimento, em um curso, em um treinamento que vai te dar ali todo um passo a passo, pormenorizado ali do que fazer, que já foi validado, já foi testado por vários médicos do Brasil inteiro, só para você pegar e planejar e executar, isso é um investimento. Então, é importante você ter isso em mente, que provavelmente a possibilidade de você aplicar, né, aquilo que você planejou é muito grande, tá bom? Cara, vamos fazer uma coisa diferente aqui fora do script. Qual foi o teu maior investimento que já fez hoje? Para pensar aí e pensa, qual foi o maior investimento, assim, investimento que tu fizeste? Eu sei que tu vive fazendo investimento, mas qual é um assim que vem na tua cabeça, assim, cara, foi um investimento que foi o maior, assim, que realmente mudou o jogo e tal? Hoje, eu digo que os investimentos que eu fiz em conhecimento, né, já ultrapassaram os investimentos que eu fiz na minha clínica, por exemplo. E olha que a minha clínica foi bem carinha. Mas se eu for pontuar, botar na ponta do lápis, né, todos os custos, os investimentos que eu fiz em conhecimento, né, já
passa de algumas cifras aí. E eu não me arrependo de nenhum, né? Apesar de ter sido alguns, até que muitas das vezes eu achei que não valiam tanto o investimento. Mas eu já trouxe para cá, já compartilhei em lives, né? Algo que eu já gastei 10 mil reais num curso, numa consultoria. E a gente já trouxe, já compartilhou aqui gratuitamente em lives. Então, mas fazer aquele investimento me permitiu construir as experiências que eu tive hoje e me trazer muito mais retorno, né? Me permitir ter um retorno por hora trabalhado acima desse que a gente tem proposto aí como mínimo necessário para o médico ter qualidade de vida. Eu te perguntei porque, para mim, o investimento maior que eu já fiz foi num curso online. Foi um investimento que na época realmente parecia alto, mas que eu faria, enfim, tanto que hoje a gente faz investimentos em cifras altas, né, em educação, porque a gente viu o poder que a educação tem, né? Basicamente, porque assim, eu tô falando assim porque muitos colegas, né, a gente tá, apesar de todo mundo estar na internet hoje, mas não é algo tão comum, né, ainda. E, cara, às vezes a gente passa, por exemplo, eu passei 2 anos no mestrado, cara. Foi 2 anos ralado da minha vida, cara. Abri mão de emprego, abri mão de muita coisa para ter um título de mestre. De fato, o que realmente isso agregou na minha vida? Além de eu dizer, eu sou mestre, eu tenho um artigo publicado. Cara, isso não agregou, sei lá, um pouco de dinheiro no salário, talvez, na época. Mas esse curso que eu paguei 3 mil reais na época, um curso online de criatividade, ele mudou minha vida. Porque não é só o conhecimento que muda, que você tem acesso. São as pessoas, é a mentalidade de quem está ali, né, cara? As portas que se abrem, são pessoas que você conhece, os livros que você lê. Esses livros aqui vieram tudo depois desse curso. Esses aqui são os de antes do curso, aqueles grossos ali. Então, não é porque a gente tem um curso, não, que eu tô falando isso, não. Tô falando isso porque eu realmente acredito nisso, porque isso é verdade. E porque, enfim, é o Murilo Gun, exatamente, Marcão. Murilo Gun, curso de criatividade. Inclusive, olha só, ele tá abrindo de vez em quando esse curso gratuito. E é um curso que muda vidas. Então, cara, educação, para mim, hoje, é o maior investimento. Não tem nem comparação, cara. Nem comparação. Beleza? É isso, Arthur?